Meus irmãos, com a ajuda de Deus, agora nós vamos à palavra do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. No segundo livro dos Reis, onde nós estamos meditando desde domingo, as revelações que o Espírito Santo deixou para nossa edificação. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, e elas são suficientes, desde que hermeneuticamente interpretadas, dentro da exegese, glória a Deus, ela é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E meus amados irmãos, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, fala da sunamita. Glória a Deus. Ela era sunamita, não era o nome dela, era o, vamos dizer, o patronímico, né? Ou melhor dizendo, o gentílico, melhor dizendo, é porque ela era de uma região chamada Sunem. Como não está escrito o nome, ela é conhecida como a sunamita. É como Madalena. Madalena não era o nome daquela Maria. É porque ela era de Magdala. Então, Magdalena é a pessoa que morava ou nasceu em Magdala. Magdala, em hebraico, quer dizer torre. É um povoado que ainda existe, as ruínas, lá em Israel. Magdala, em hebraico, quer dizer torre. Então, Maria Madalena, na realidade, quer dizer Maria da Torre. Não é? Glória a Deus. Então, não é o nome, é o gentílico, é o local de onde a pessoa era. Muito bem, então, irmãos, a mulher sunamita, o Espírito Santo deixou a história dela registrada. E o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Todo o texto bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus revelada. Não contém, ela é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O problema é a hermenêutica pífia de alguém, a hermenêutica viciada de alguém, mas a palavra de Deus não tem problema, ela é a palavra. Glória a Deus. E ela tem utilidade. Paulo disse, palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Em outra tradução diz proveitosa. Se você leu e você não conseguiu tirar o proveito, se eu ler e não conseguir tirar o proveito, a lição, então a culpa é minha, a culpa é sua, que nossa mente é falha e não alcança, nossa capacidade é mínima. Mas Deus dá a alguns a capacidade de extrair a utilidade prática da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, essa mulher, ela era uma mulher da velha aliança, mas ela era mais cheia do Espírito Santo do que muita gente da nova aliança. Muita gente da igreja hoje, não é? Não tem a visão, não tem a espiritualidade que aquela mulher tinha. Não tem a abrangência, a largueza de compreensão que aquela mulher tinha. Nós vimos, irmãos, que alguns tópicos, né? Nós aprendemos aqui que ela era uma mulher de visão, domingo. Nós aprendemos que ela era uma mulher de discernimento. Ela diz quando o profeta ia passando, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela tinha discernimento, porque naquele tempo a religião era grande. Havia os profetas de Baal, havia os profetas de Azera, que passavam lá também nas suas missões, mas ela tinha discernimento para saber quem era homem de Deus e quem não era. Né? Hoje em dia tem dois tipos de cristãos sem visão. Aqueles que jogam tudo na lata do lixo, não tem mais homem de Deus. E também aqueles que aceitam tudo. A mulher não, a mulher ela tinha discernimento. Ela entendia quem era homem de Deus e quem não era. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós aprendemos que ela vivia em paz com o seu marido. Estudamos domingo. Ela era uma mulher sábia, uma mulher prudente. Ela era uma mulher generosa, amorosa com a obra de Deus, amorosa com os pastores, amorosa com os ministros da religião, com os verdadeiros homens de Deus. Vocês viram que ela dava alimento, depois achou pouco e fez uma edícula, né? Ou como a gente nordestino diz, fez uma puxada.
Um quarto para o profeta, com cama, mesa, cadeira e candeeiro. O conforto, nós aprendemos que no século VIII a.C., século VII, século VIII, essas coisas eram objetos de luxo. Cama, mesa, cadeira e candeeiro eram objetos de luxo. E ela deu o melhor para o profeta. Deu o melhor para o reino. Porque cuidando do profeta, estava cuidando do reino, né? A cama para o repouso, a mesa para comer e para estudar as escrituras, o candeeiro para iluminar a noite, onde ele podia orar e ler a palavra, né? E a cama para descansar. Então, ela deu o melhor. Nós aprendemos que ela, apesar de rica, mas ela era frequentadora das adorações. Nós aprendemos que ela, rica, bem de vida, próspera, fazendeira, mas ela não perdia culto. Nós vimos isso, não vamos voltar, porque se você não viu, você pode procurar no YouTube e você vai encontrar a mensagem de domingo, que é a que antecedeu esta de hoje, é o complemento. Então ela era uma mulher crente e rica, mas não deixou a igreja, não deixou a congregação, não deixou de servir a Deus, né? Nós aprendemos muitas coisas sobre esta mulher que também não perdeu a espiritualidade. Glória a Deus. E hoje, irmãos, nós vamos começar vendo a recompensa de Deus na vida daquela mulher. Nós temos um pastor no nosso ministério, como é coisa boa, eu vou citar o nome dele, né? Nosso querido pastor Cícero Marinho, ali da nossa igreja, nosso campo eclesiástico em Teotônio Vilela, ele tem um adágio que ele diz há mais de 30 anos: Deus não dá prejuízo a ninguém. Quem serve a Deus não é enganado. Quem serve a Deus não perde. Glória a Deus. E nós vimos também que a mulher, ela tinha tudo, mas faltava uma coisa importante. Estão lembrados? Foi o fim da mensagem. Ela tinha tudo. Tinha bom marido, tinha bons servos, tinha animais, tinha gado, tinha terra, tinha lavoura. Ela era da agropecuária, uma fazendeira. Vivia bem com os vizinhos, vivia bem no meio do povo, não faltava nada, mas ela tinha uma falta grande na vida dela, que era a falta de um filho. E os irmãos sabem que na cultura judaica daquela época, a falta de um filho era uma tragédia, era uma vergonha, era uma dor. E nós aprendemos domingo também que, com este texto, o Espírito Santo nos revela que ninguém é completo nesta terra. Aleluia, sempre vai faltar uma coisa. Sempre vai faltar uma coisa. Que é para nos humilhar. Que é para nos fazer chegar mais perto de Deus. Se tivermos tudo, como nós falamos a aplicação, semana passada a gente voa. Né? Muita gente que teve tudo voou. Voou e perdeu-se. Os antigos diziam que tanajura, quando quer se perder, cria asa, né? Formiga, quando quer, nunca mais acerta o formigueiro. Então, irmãos amados, aquela mulher tinha tudo, mas faltava uma coisa, que era um filho. Aquilo humilhava aquela mulher, aquilo era um opróbrio para a vida daquela mulher, aquilo era uma dor para a vida daquela mulher. Glória a Deus. E a Eliseu descobriu, né? O Geazi disse: olha, ela falta um filho. Ela tem tudo, mas ela não tem um filho. O marido já é velho e não tem mais condições de gerar um filho. Louvado seja Deus. Aí agora o profeta chama aquela mulher. Glória a Deus. Nós vamos ver isso. Pastor Múcio vai nos ajudar. Glória a Deus, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15 e 16. Pelo que disse ele, chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Glória a Deus. Ela ficou tão animada com a promessa, que ela disse: homem de Deus, não mintas a tua serva. Não é que ela estava chamando o homem de Deus de mentiroso. É que ela achou a coisa tão maravilhosa, seria um milagre tão grande, que ela achou que seria um sonho impossível de ser realizado.
Essa expressão, não mintas a tua serva, não é um desacato, não é um desaforo ao profeta. Pelo contrário, é uma exclamação, é uma palavra. Pelo amor, homem de Deus, não diga isso não comigo, porque é demais, a bênção é grande demais. Eu vou ter um filho. E ele disse sim, aleluia. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, você vai abraçar um filho nos seus braços. Um pleonasmo, né? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Irmãos amados, nós estamos numa época de um contra-evangelho. Nós estamos numa época em vez do povo pregar o evangelho, o povo está pregando um evangelho contrário ao evangelho. Né? Hoje em dia, ser generoso, ser fiel, ser dizimista, ser ofertante, é zombado. É zombado, é tido por tolo. Quem é generoso, quem é bom, quem cuida da obra, quem cuida dos obreiros, quem é fiel, é zombado, é criticado, é escarnecido. E muitos cristãos que não conhecem as Escrituras têm ido na onda dos pregadores da modernidade. E têm quebrado a cara, vamos usar a expressão corriqueira, coloquial do dia a dia. Quebrado a cara. Porque tem deixado de ouvir o Espírito, tem deixado de ouvir as revelações de Deus, nas quais fomos criados. Diga-se de passagem, nas quais fomos criados para adotar postulados novos, postulados que são produto do pós-modernismo, postulados que são produtos da incredulidade, da avareza, da miséria, da mesquinhez, como está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo sobre os últimos dias. Como era que seriam os últimos dias? Capítulo 3 não está no script, mas os meninos aí são ágeis. Capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Olhe os últimos dias como serão. O que é que o Espírito Santo revelou a Paulo? Como seria os últimos dias? Por favor, glória a Deus, lê aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Amém? Não tem como não se afastar, glória a Deus, né? Aleluia. Meus amados irmãos, Paulo disse que nos últimos dias, Paulo disse que quando fosse perto da vinda do Senhor, Paulo disse que quando fosse perto de Cristo voltar, a coisa iria ser assim. E isso não é de fora da religião, são pessoas com aparência de piedade. Aparência de piedade. Piedade no grego é eusebeia. Eusebeia no grego quer dizer devoção. Eusebeia no grego quer dizer voltar para a religião, voltar para Deus, voltar para as coisas espirituais. A Bíblia diz que esse pessoal que vem desse jeito não são os ímpios, não são os incrédulos, são pessoas com aparência de piedade. Quer dizer, elas pregam Bíblia, elas falam em Bíblia, elas oram, elas pregam, elas ministram, aparência de piedade. Mas aparência de evangelho, aparência de religião, mas contra o evangelho e contra a religião. Aleluia! Por isso que está cheio o mundo. Por isso, quando você acessa as redes sociais, estarão cheias pessoas contrariando as Escrituras. Por quê? Porque Paulo diz que nos últimos dias, essas pessoas, por favor, põe em tela outra vez, essas pessoas seriam o quê? Diz aí o versículo, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler. Sabe, porém, isso, que nos últimos tempos nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, porque os homens, haverá homens amantes de si mesmos, egoístas. Eles não amam a obra de Deus, eles não amam ninguém, só amam a quem, irmãos? A si mesmos.
Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que combatem as contribuições, combatem dízimo, combatem a igreja, combatem a oferta, mas eles são pregadores, eles têm aparência de piedade. E quando eles vão para uma cidade, eles cobram uma fortuna de ingresso. É contra dízimo, é contra oferta, mas quando eles vão ministrar as heresias, para enganar os incautos, eles distribuem nas redes sociais os avisos, os convites, e é na casa de perto de R$300 cada pessoa. Multiplica 300 vezes 300, dá quanto? Né? Vamos ver que cabe 300 pessoas no ambiente. 90 mil. E se couber 600? 180 mil. E se couber 900 pessoas? 180 com 90? 270. Pronto, numa foiçada. Mas essas pessoas são contra que se mantenha a igreja, que se mantenha o profeta, que se mantenha a instituição religiosa. Elas são contra. Mas de uma foiçada só, elas podem levar quase 300 mil reais. Livre de tudo e de todos. Então, aparência de quê, meus amados irmãos? Piedade. Mas negando a eficácia, negando as escrituras, porque são egoístas, amantes de si mesmas. Que mais? Hein? Glória a Deus. Por favor, facilite. Amantes de si mesmas, avarentas. Todo mundo que fala muito em contribuição, ela é avarenta. Todo mundo que é contra, é porque ela é avarenta. Ela gostaria que aquela contribuição fosse desviada para ela. Aleluia! Por favor, não tire não, meu filho. Avarentas, presunçosas. Pessoas presunçosas, topetadas, soberbas, blasfemos. O que é o blasfemo? É aquele que abre a boca e diz o que quer. Não respeita Deus, não respeita pastor, não respeita igreja, não respeita ninguém. Abre a boca e diz o que quer. Blasfêmia. Desobediente a pai e mãe. Geralmente essas pessoas, elas são ruins a partir de casa. Aleluia! Quem é bom na igreja, é bom em casa, é bom no trabalho, é bom no comércio, é bom na faculdade, é bom em todo canto. E quem é ruim a começar de casa. Desobediente a pais e mães, ingratos, receberam tudo da igreja, receberam tudo da casa de Deus, não conhecia Jesus, nem eles, nem os antepassados. Foi a igreja quem foi lá levar a palavra, levar o evangelho, e eles hoje estão tudo sabidinhos, mas a ingratidão é grande. Às vezes eram pessoas pobres, que o evangelho foi lá resgatar. Os avós eram pobres, os bisavós eram pobres, e o evangelho foi lá, e hoje são médicos, são engenheiros, são formados, não é? Mas esquece a gratidão de que foi a igreja que foi lá atrás. Aleluia! Se não fosse a igreja, estariam hoje na miséria. A prosperidade de uma nação depende do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas a ingratidão cega. Eles hoje vão apunhalar o peito que lhes deu de mamar. Vão meter a faca no peito que lhes amamentou. Porque são ingratos, desobedientes a pai e mães, ingrato, profano. O que é profano? O profano é aquele que não considera o sagrado. Ele acha que o sagrado e o que não é sagrado para ele é a mesma coisa. Tudo é profano. Ele é profano. Ele profana. Ele torna comum o que é sagrado. Ele desrespeita o que é sagrado. Ele desrespeita o que é santo. É um profano. Profano que mais, por favor? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, quer dizer, sem controle, caluniador, cruéis, maus, perversos e sem amor para com os bons. Só gosta de gente ruim. A geração desse tempo, muita gente, não todos, mas gosta de gente ruim, não gosta de gente boa. Quanto mais ruim para eles, melhor. Não tem gente que deixa de dar valor a um homem de bem para dar valor a uma pessoa que não presta? É verdade ou não é? Está na Bíblia. Sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons, sem afeto natural, né? Por favor, sem amor para com os bons, prossiga. Traidores. Está com você hoje, lhe abraçando e lhe beijando. E amanhã se declara seu inimigo. Se declara, porque já era. Não é que se torna, né? Traidores, obstinados, não tem conselho, não tem doutrina, pescoço duro, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Destes, pastor Múcio deu um brado, afasta. Aleluia.
Interessante, sabe quantas más qualidades tem nesse texto? 18 más qualidades. 18 dividido por 3 dá 6. Então, 6, 6, 6. 666. Tem 18, pode contar em casa, 18 qualidades péssimas dos últimos dias, dá 6 mais 6 mais 6, 18 qualidades péssimas que representam o espírito do anticristo. Porque o número do anticristo é 666. Essa geração da sunamita está se extinguindo. Essa geração da sunamita está desaparecendo. E a geração dos 666 está tomando conta. Mas não vai vencer, porque Deus sempre tem um remanescente na terra. Aleluia! Sempre Deus terá os crentes sunamitas. Com a visão, com entendimento, com compreensão, com amor, com generosidade, com a graça, com a sabedoria. Louvado seja Deus. Eu profetizo pelas sagradas escrituras que até a volta do Senhor não faltará sunamita na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque no tempo de Eliseu era tempo de apostasia, mas não faltou profeta, não faltou a sunamita, não faltou Eliseu, não faltou o Obed, o marido daquela viúva que sustentava os profetas, não faltou a viúva, glória a Deus, que sustentou Elias, não faltou a viúva de Obadias que cuidou dos 100 profetas, 50 de cova em cova, não faltou gente para servir a Deus, não faltou gente para adorar a Deus. Pode se multiplicar os 666, mas os de Deus, eles continuarão com a bandeira ensanguentada do Calvário. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Por favor, não queira fazer parte dos 666. Não queira fazer parte dos 7.000. Você vê que 6 na Bíblia é o número do homem e é o número da besta. E 7 é o número de Deus. Da perfeição. Você vê quantos ficaram naquele tempo de Elias e Eliseu que não dobraram os joelhos diante de Baal? 7.000. Veja, os que seguem a besta, os que têm as qualidades da besta, 666. 6 dá 18. 6 vezes 3, 18. E os que seguem a Deus são 7.000. Quem pode dar glória em nome do Senhor nesta hora? Eu quero fazer parte da igreja da sunamita. Eu quero fazer parte desta igreja vitoriosa, que não era avarenta, que não era obstinada, que não era profana, que não era amante de si mesmo, que não era egoísta, que não era presunçosa, soberba. Era uma mulher crente, temente a Deus, generosa, com todas as boas qualidades. Eu quero fazer parte dessa igreja, porque eu nasci nessa igreja, eu fui criado nessa igreja, e eu quero subir para o céu nessa igreja. Eu digo nessa igreja, não é nessa denominação, é nesse estilo de vida. Glória a Deus nas alturas celestes. Aleluia. Irmãos, e a mulher foi recompensada pela sua bondade, pela sua generosidade, pela sua fidelidade. Glória a Deus, ela não escutou os profetas de Baal, ela não escutou os profetas de Azera, ela escutou a doutrina ensinada por Eliseu. No meio daquela confusão religiosa, no meio daquelas vozes misturadas, ela ouve o profeta, ela ouve a palavra e ela é abençoada. O profeta chama a mulher e o profeta diz: olha, daqui ao tempo da vida, que são 9 meses, né? O tempo da vida são 9 meses, você vai abraçar o seu sonho, você vai abraçar o seu anelo. Aleluia! Rei da glória é Jesus. Você vai abraçar o que você almeja. Porque, irmão, não é o homem quem recompensa. Quem recompensa é o Senhor. Você sabe quem foi que fez o milagre na vida da mulher? Foi Eliseu ou foi Deus? Foi Deus. Outra desgraça de muita gente é que faz as coisas esperando receber de alguém. Vai se decepcionar. Faça o que é certo, faça o que é justo, faça o que está nas Escrituras, esperando receber do Senhor. Você nunca vai se decepcionar. Por que tem gente que sai da igreja? Por que a gente se revolta? Porque ele não fez para Deus, ele fez para o homem.
É verdade ou não é? Quando você vê uma pessoa revoltada, porque eu sirvi tanto, eu dei comida na minha casa, eu dei presente, eu até dei meu carro, eu era cooperador, dizimista, ofertante, e ninguém nunca me reconheceu. Você nunca fez para Deus. Porque se você tivesse feito para Deus, você já teria recebido a bênção de Deus. Quem faz para o homem se decepciona. Quem faz para o homem cansa. Quem faz para o homem desanima. Mas quem faz para Deus, glória, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. A sunamita, ela fez para Deus. Porque primeiro ela não precisava de nada de Eliseu. Ela tinha precisão de alguma coisa de Eliseu? Não. Ela era uma mulher rica. Ela fez sem interesse. Ela não ia ser consagrada a profeta, ela não ia ser consagrada a pastor, não ia ser consagrada a apóstolo, não ia ser consagrada a nada. Ela fez sem interesse, irmão. Os abençoados são os desinteresseiros. Todo mundo interesseiro não recebe bênção. Vai perder tempo. Porque Deus conhece. Conhece ou não conhece, irmão? Conhece o sincero? Deus conhece o sincero? Conhece quem é honesto? Conhece quem é puro? Deus conhece. E por que Deus abençoou aquela mulher? Porque Deus viu pureza nas intenções. Deus viu pureza no coração, Deus viu santidade, Deus viu honestidade, Deus viu amor, e a Bíblia diz que Deus é galardoador, compensador dos que o buscam. Eliseu podia fazer nada por ela? Não, só quem poderia fazer? Deus. Eliseu apenas orou, Eliseu apenas profetizou, e disse: daqui ao tempo da vida, daqui a 9 meses, você vai abraçar o seu sonho. Você vai abraçar o seu filho. Meus amados irmãos, que coisa rica, que coisa gloriosa que está caindo em desuso. As pessoas, elas só querem a bênção. Para você ser abençoado, irmão, não precisa fazer campanha. Não precisa não. Basta você ser crente obediente a Deus. Eu nunca fiz campanha. Nunca fiz. Glória a Jesus. Eu não aprendi. Respeito quem faz. Respeito quem faz. Deus abençoe. Agora eu não faço, porque pelas Escrituras eu não preciso. Eu preciso é amar a Deus. Eu preciso é amar o meu próximo. Eu preciso é amar os meus pastores. Eu preciso é amar a minha igreja. Eu preciso é amar os pobres. Eu preciso é amar o mundo. O mundo, se digo gente, não falo o mundo pecaminoso. Se eu fizer isso, a bênção virá. Aleluia! Quem crê nisso, diga glória para Deus em casa mesmo e aqui também. Aleluia, glória a Deus. Respeito quem faz, mas eu não faço, porque não preciso. A revelação que Deus me deu dispensa campanha. Só faz história, campanha, não sei. Não, eu não preciso. Respeite, se você precisa, Deus lhe abençoe. Agora eu não preciso. Eu preciso de obedecer a Deus. Eu preciso de ser crente. Eu preciso de ter uma vida consagrada. É isso eu preciso. Eu preciso obedecer a palavra, fazer como a palavra manda, e as bênçãos virão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. A sunamita, ela fez o que a palavra manda. Ela tinha um coração bom, ela tinha um coração generoso, ela tinha um coração humilde, bondoso. A bênção chegou. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Quem serve a Deus é recompensado. Quem serve a Deus é abençoado. Quem serve a Deus, Deus cumpre. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Toma prazer em Deus, deleita. A palavra deleitar significa tomar prazer. Toma prazer em Deus para ver o que é que Ele vai fazer na tua vida. Toma prazer nele para ver se Ele não vai te conceder os desejos do teu coração. Não é desejo egoísta que você tem, não. Desejos santos, desejos puros, desejos pios, desejos que sejam para a glória de Deus. Ele vai conceder. Agora, vaidade, Ele não concede, né? Deus tem juízo. Eu não vou nem desejar um avião para Deus me conceder. Não vou, porque eu tenho juízo. Para que eu quero um avião? Eu nem tenho hangar para colocar. Nem posso alugar um hangar. Nem tem gasolina para botar. E nem posso pagar o piloto. Para que Deus vai me dar um avião? Me diga, pelo amor de Deus. Não, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Para que eu quero?
Não, Deus vai me dar o que eu preciso. Amém? Quem diz amém em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu não vou pedir a Deus a casa do Conde Matarazzo lá em São Paulo. Para que eu quero a casa dele? Diz que é uma coisa enorme. É preciso colocar pelo menos uns 10 empregados. E onde é que eu vou achar dinheiro para pagar os 10 empregados? Não é melhor ficar onde eu estou? Glória a Jesus. Aleluia. Deus tem juízo, irmão. Deus só dá aquilo que é para o nosso bem e glória do seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de toda sabedoria. Louvado seja Deus para sempre. Deus deu a mulher. Ela recebeu o filho. Versículo 17, por gentileza. Louvado seja Deus. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Olha que Deus grande e tremendo. E concebeu a mulher, e deu à luz o filho, segundo o tempo determinado. Deus maravilhoso. Sirva a Deus. Ame. Se aquela mulher fosse ruim com o profeta, hein? Se aquela mulher fosse avarenta, como diz lá em Timóteo, se aquela mulher fosse blasfemadora, profana, se aquela mulher fosse uma língua maligna, ela teria sido abençoada, meus irmãos? Tem não, irmão. Tem não, tem bênção não. Só tem bênção quem é dos 7.000. Quem é dos 666 não recebe bênção. Pode até parecer que recebe. Mas irmão, fulano está tão bem, fulano... Ele é dos 666, avarento, presunçoso, soberbo, egoísta. Mas ele está tão bem? Tá não, meu irmão. Parece que está bem. Quem está bem é quem serve a Deus. Esse está bem. Mas quem não serve a Deus, na beleza da sociedade, não vai bem. Pode até subir, né? Como o foguetão. O foguetão, ele sobe ou não sobe, né? Eita, vai bater na lua. Vai não, irmão. Quando chega lá em cima... Parecia que ia bater no céu, né? Com aquele arranco. Mano, tenha visão de Deus, irmão. Não vá na onda de arranco de foguetão, não. Lá em cima ele dá um tiro, a taboca racha e fica só o fedor de pólvora. Só é o que fica. Glória a Jesus para sempre. Bom é temer a Deus. Bom é andar na luz da sua santa e gloriosa palavra. Aí é bom, aí é seguro. Bendito seja o seu santo nome. A mulher, irmão, ganha um filho por quê? Porque quem serve a Deus com amor, quem serve a Deus com humildade, quem não é blasfemo, quem não é profano, quem não é soberbo, quem não é presunçoso, quem não é avarento, quem não é egoísta, amante de si mesmo, tem a bênção de Deus. A mulher recebeu um filho, porque está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, explica isso. 2 Crônicas 15, 7, por gentileza. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quem diz amém? Mas esforçai. O que é esforçar? A palavra esforçar em sua etimologia quer dizer botar a força para fora, até ficar extenuado. É botar bola, né? Em outras palavras, vamos dizer numa linguagem coloquial, brasileira e principalmente nordestina, é botar mola. Esforçai-vos é extrair todas as forças. E não desfaleçam as vossas mãos. Quer dizer, continue trabalhando, continue servindo, continue fazendo bem, continue amando, continue cooperando, continue ajudando. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Às vezes a recompensa não vem nem naquela pessoa. Vem os filhos, vem os netos, até a 3ª e 4ª geração, conforme a promessa da palavra. Eu vou dar um exemplo. Do avô da minha esposa, o patriarca da família Nicásio, um dos patriarcas.
Ele aceitou Jesus na década de 30. Um homem do sítio. Mas quem conheceu o velho Nicásio sabe da crença dele, da fidelidade dele, do amor dele para com a igreja, do amor dele para com a palavra, do amor dele para com a doutrina, do amor dele para Deus. Quando a gente chegava na casa dele, eu ainda alcancei ele já bem idoso, quando começava a falar de Jesus, já começava a chorar e se alegrar em Deus. Amava os pastores, amava a igreja, amava os irmãos, amava todo mundo. Glória a Deus. Ele não chegou a se formar, não chegou a ser um grande na terra. Deus cuidou. Cuidou e cuidou muito bem. Até a sua velhice, Deus cuidou dele, de sua esposa. Eu alcancei já idosos. Mas aí a gente vê a obra de Deus, a recompensa. A vossa obra tem uma na descendência. Não vou falar, porque seria puxar a brasa para a sardinha, né? Afinal, era o avô da minha esposa. Mas a igreja conhece, os irmãos, a maioria conhece o quanto essa família é abençoada pelo Senhor. Por quê? Porque a vossa obra tem uma recompensa. Quem ora, quem canta, quem consagra, quem dizima, quem oferta, quem ama, quem zela da sua igreja, quem zela dos seus pastores, quem zela do pobre, quem zela de todo mundo, a sua obra tem uma recompensa. Quem crê na palavra, diga glória a Deus em casa e aqui também. Tem uma recompensa. A mulher foi recompensada. O filho. Um sonho impossível. Um sonho inatingível. Mas Deus dá. Porque Deus é fiel, Deus não engana, como diz o pastor Cícero. Deus não dá prejuízo a ninguém. Ninguém serve a Deus em vão. Pode até parecer. Paulo disse assim, em Gálatas 6 e 9, salvo equívoco, ele disse, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É a seu tempo. Você vai andar um tempo parecendo que você perdeu tempo. Você vai andar um tempo parecendo que não valeu a pena. Mas a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É porque tem gente que quer lançar o pão hoje e achar amanhã. Mas a Bíblia diz, depois de muitos dias o acharás. Aleluia! Aleluia! Há alguma perturbação quanto à exegese e a hermenêutica desse texto, como é lançar o pão, né? Dizem alguns intérpretes que lançar o pão sobre as águas é no rio Nilo e outros rios de brejo, que criam brejos, é jogar as sementes dentro da água, né? Quando o rio baixa, no verão, aí a lavoura que foi jogada sobre a água, ela vai brotar. Então, você joga sobre a água, ela desaparece, mas depois, quando as águas baixam, você vai colher. Alguns dizem isso, né? Que a interpretação correta é essa. O pão, na realidade, não é o pão, é o trigo. É a semente do trigo. Já outros dizem, não é o pão, irmão, porque o pão, quando você joga na água, que ele vai descendo de água abaixo, você joga ele pequenininho, mas quando você acha ele lá na frente, tá bem grandão, né? Glória a Deus. Você vai achar lá na frente e não vai achar do tamanho que jogou. Você vai achar bem maior. Bom, mas são as possibilidades de interpretação, todas duas dão bons, né? Glória a Deus para sempre. A mulher plantou o amor, a mulher plantou a generosidade, a mulher plantou a fidelidade, a mulher cuidou do profeta, a mulher tinha discernimento, a mulher não perdia culto, a mulher era sábia e depois de muitos dias, ela achou o pão que ela jogou. Glória a Deus para sempre e eternamente. Glória a Deus para sempre e eternamente. Meu filho, minha geração jovem, se vocês quiserem ser felizes, obedeçam a esta palavra. Não vão na onda dos 666. Vão na onda de Cristo. Vamos usar uma expressão coloquial. Vão na onda do evangelho verdadeiro. Vão na onda da palavra verdadeira. Essa palavra que eu recebi, esse foi o evangelho que eu recebi há 40 anos atrás. E não arredo o pé dele. Não quero aceitar o evangelho da besta. Não quero aceitar o evangelho dos 666. Eu quero o evangelho dos 7.000 que não dobra o joelho diante de Baal. O evangelho antigo,
A Bíblia diz: procurai as veredas antigas e andai por elas. Lá em Jeremias: ponde-vos nos caminhos e procurai as veredas antigas, as veredas velhas. Aqueles caminhos que foram traçados pelos patriarcas, aquele caminho que foi traçado pelos profetas, aquele caminho velho que foi traçado pela mulher sunamita, aquele caminho velho que foi traçado pelos apóstolos de Cristo, aquele caminho velho pela igreja, os cristãos que andaram pela face da terra, obedecendo a Deus nos 2000 anos de história da igreja, andar o caminho velho dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, aquele caminho velho, procurai as veredas antigas e andai por elas. E ainda diz mais assim: e achareis descanso para as vossas almas. Lá em Jeremias está escrito, estou esquecido da referência, mas em Jeremias fala sobre isso: andai nas veredas antigas, procurai as veredas antigas e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia, eu não quero abrir mão desse caminho antigo. Eu não quero abrir mão dessa vereda antiga que eu aprendi, que eu recebi e que sou muito feliz. Eu achei descanso para a minha alma nessas veredas antigas. Na vereda que Eliseu andou, na vereda que a sunamita andou, na vereda que Samuel andou, na vereda que o apóstolo Paulo andou, na vereda que os apóstolos andaram, os cristãos dos 3 primeiros séculos e os cristãos depois dos 3 primeiros séculos, os verdadeiros cristãos andaram, os pais da igreja, glória a Deus, os pais reformadores, os pais pentecostais. Eu quero andar nessas veredas antigas, porque nelas a gente acha descanso. Amém? Jeremias 6 e 16. Jeremias 6 e 16. 6 e 16. Se for possível, os meninos coloquem aí a turma do menino, mas um povo já velho que está lá, mas chama de menino. Glória a Deus. Lá da mídia. Olha aí, por favor, leia, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Põe em tela, por gentileza. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Ah, meu Pai Celeste. Volta um pouquinho. Olha, coisa linda. O que é que a gente está aprendendo aqui? Os caminhos antigos. Os caminhos velhos. Os caminhos que Abraão andou. Os caminhos que Isaac andou, que Jacó andou. Eu quero andar nesses caminhos. Os caminhos que Moisés andou. Nos caminhos que os juízes de Israel, que serviam a Deus, andaram, os bons exemplos. Eu quero andar no caminho dos patriarcas. Eu quero andar no caminho dos profetas. Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Eu não quero essas veredas modernas. Eu não quero. Não quero. Tem gente, irmão, que toda vereda moderna que aparece, todo caminho moderno, ele, a gente, nordestino, diz assim, emburacou, né? Emburaca. Eu não quero. Eu quero andar pelas veredas antigas. Que os patriarcas andaram, que os profetas andaram, que os servos e as servas de Deus, como a sunamita, andaram. Esse caminho eu quero andar. O caminho que os apóstolos andaram, o caminho que o Senhor Jesus, principalmente o caminho que o Senhor Jesus andou, o caminho daqueles que pregaram para mim, na geração já passada. Eu quero andar no caminho deles. Porque eu vou encontrar o quê? Quem andar nesse caminho? Por favor, pastor Múcio, lê outra vez. Olha que coisa linda, irmão. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Ah, irmão, tem gente valente. Valente, né, irmão? Ah, esse pastor sabe de nada. Quem sabe sou eu, que sou coach. Quem sabe sou eu, que sou moderno. Aí prega aquelas águas choca. Água choca. Que não produz vida, produz morte. Uma geração perdida. Aleluia! Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu conheço a geração velha e conheço esta. Jovens, procurem a vereda antiga. Só tem vitória quem anda nas veredas antigas. Quem for na onda
dessa novidade que está por aí vai quebrar a cara. Desculpe-me a linguagem coloquial. Não vai prestar para nada. É vento de doutrina. Vocês sabem o que é que acontece com o vento? O apóstolo São Paulo diz que as novidades doutrinárias são chamadas de vento. Por quê? Porque o vento, irmão, ele vem forte, ele abala as árvores. É assim ou não é? Ele abala as árvores, ele derruba galhos, ele arranca postes. É verdade ou não? Às vezes, aqui não, mas nos Estados Unidos, na América Central e outros países mais lá para cima, do hemisfério norte, quando o vento vem, arranca tudo. Mas depois, o que é que acontece? Ele passa. Paulo fala, não vos deixeis levar por todo vento de doutrina. Eu sou crente há 4 décadas, eu já vi tanto vento de doutrina. Apareceu aquele negócio nos anos 80, lá da Coreia. Apareceu aquele negócio da visão, da 4ª visão. E eu olhava para aquilo e dizia, Jesus, eu não tinha muita experiência, era jovem aqui. Chegou um irmão, uns pregadores, chegaram aqui mesmo na nossa igreja e pregaram da 4ª visão. E eu era jovem ali, sentado ali. E eu digo, meu Deus, eu só tenho uma, meu Jesus Cristo. Esse tempo tem 4 visões. E pregaram, que veio da Coreia. Não deu, foi nada. É o olho de Pandera, né? Tandera, é? Glória a Jesus. Pensei que era Pantera. Glória a Jesus. É da Pantera mesmo. Irmão, depois apareceu um povo aqui derrubando. Isso há uns 25 anos atrás. O nosso pastor ficou zangado, com muita justiça. Eu me lembro aqui nesse altar, alguém veio, alguém trouxe, não foi o pastor que trouxe, foi alguém. Todo mundo sabe que todo lugar tem gente exibida e adiantada. Aí trouxeram para o pastor muito educado, não quis fazer vergonha, aceitou. Quando foi o camarada, venha para cá fazer uma fila que vou derrubar você. O pastor disse, não, para, glória a Jesus. Eu achei que foi bom. Porque o meu pastor é do caminho antigo e eu também sou do caminho antigo. E qual é o resultado desse negócio? Hein? Da 4ª dimensão, do derruba. Qual é o resultado? Nada. Nada! Glória a Deus nas maiores alturas celestiais. Qual é o resultado dessas teologias pífias que hoje estão aparecendo? Qual vai ser o futuro? Qual vai ser o resultado dessas teologias perdidas? Águas chocas, mananciais, cisternas rotas que não retêm as águas. Como disse o profeta Jeremias, nada. Aí o profeta Jeremias diz, olha, vocês procurem as veredas antigas. Eu não abro mão das veredas antigas. Bendito seja o nome do Senhor. Não se trata de saudosismo, nem de arcaísmo. Eu não estou falando de coisas que com o tempo ficam obsoletas. Existem coisas, não estou falando de coisas que são transitórias. Não estou falando de costumes. Eu não estou falando de costumes esdrúxulos que eram importantes no passado e que hoje não são mais. Né? Os princípios bíblicos são eternos. Mas existem costumes que existiam antigamente que não têm sentido. São coisas transitórias. Nós não somos insensatos para não saber o que é transitório e o que é permanente. Nós somos. Agora, deixar as veredas antigas do Evangelho, os princípios cristãos, os princípios bíblicos das veredas antigas, eu não abro mão nunca. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, buscai, proponde-vos nos caminhos e procurai as veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. As pessoas que vivem no vento da doutrina, elas não têm paz, elas não têm descanso. Mas quem acha o caminho antigo, as veredas antigas, ele acha descanso. Mas o profeta diz que tem gente que diz, mas eu não quero andar. Eu não andarei nelas. Não é assim? Problema seu. Eu quero andar nessa vereda da sunamita. Eu quero andar nessa vereda do profeta Eliseu. Eu quero andar nessa vereda do profeta Elias. Eu quero andar na vereda da viúva que cuidou de Elias. Eu quero andar na vereda dessa sunamita. Eu quero andar na vereda de Eliseu. Eu quero andar na vereda de Moisés. Eu quero andar na vereda dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos e dos servos de Deus dos 2000 anos de história da igreja. Eu quero andar nas veredas antigas deles. Amém? Irmão, ainda tem outro tanto para pregar sobre a sunamita.